Psicopatologia. Na verdade, a psicopatologia como conhecimento nos remete sempre no sofrimento humano, ou seja, na existência humana. Sabemos em que momento começa o seu percurso científico, mas poucas as vezes nós refletimos como este conhecimento começou e caminhou para se poder chegar à dimensão em que ele se encontra hoje. E como se sabe, todas as ciências que existem tiveram um percurso. E isso não é diferente com a psicopatologia. A psicopatologia também teve um percurso, fez a sua própria história. E ao longo deste percurso, houve muitos outros autores anônimos que contribuíram para o crescimento de um modo para este conhecimento fosse aquilo que ele é hoje. Como eu já disse anteriormente, a psicopatologia como conhecimento nos remete ao sofrimento humano. Então, uma das perguntas que se pode fazer antes da psicopatologia como ciência, como eram tidos pessoas que pudessem apresentar uma patologia, sobretudo a nível mental. Desse modo, vamos procurar voltar naquilo que é as narrativas históricas do surgimento humano, porque desde o surgimento humano que o homem começou a confrontar ao estresse problemas de várias naturezas que pudesse estar associado a uma manifestação psicológica ou mental. E como essas pessoas eram tratadas? O que se sabe que cada sociedade lidava com essas questões de forma diferente e em cada sociedade havia alguma forma, alguma abordagem que era utilizada para se poder tratar dessas questões. Podemos ver como, por exemplo, nas civilizações mais antigas, como do Egito, já tinham conhecimento sobre algumas dessas manifestações e havia alguns profissionais que utilizavam certos poderes, incluindo a música, incluindo dramas para poder aliviar indivíduos com alguma dificuldade de nível somática ou psíquica, e podemos até citar algumas manifestações, alguns poderes mágicos também eram utilizados, mas com o objetivo de ajudar alguém que está a apresentar algum problema de nível psicológico e no sentido de poder amenizar esse sofrimento. Portanto, a preocupação de tratar dessas questões, de compreender, sempre existiu. E isso foi divergindo de sociedade em sociedade. Pois chegamos no século XIV, XV, que é mais conhecido para nós, que é mais dito nas escolas, e devido ao conhecimento ocidental, e sabe que na Europa, nesse período, foi o tempo que é considerado da luz. Pois, nesse período,
havia dois grandes autores que nós podemos aqui mencionar que apresentaram uma certa preocupação quanto à questão da conduta humana, visto que havia algumas ciências normativas, como a ética, o seu objetivo é a conduta humana em sociedade. A religião, tínhamos conhecimentos como antropologia, sociologia, direito, mas que, infelizmente, apesar de ter esse conhecimento, essas áreas que têm por objetivo regular o comportamento humano na sociedade, de modo que houvesse equilíbrio, mas que as pessoas continuavam a cometer crimes, e esses crimes lhes levavam a centro de reeducação. Muitas vezes, depois de passar muito tempo lá, é considerado que recuperado, agora pode ser reintegrado na sociedade, esses indivíduos voltavam novamente a cometer crime, talvez muito pior do que cometeu no primeiro momento. E como nós temos visto atualmente, pessoas a cometerem crime, vai na cadeia, volta novamente a cometer crime. Portanto, Kant e Husserl, que eram cientistas sociais, fazendo essas observações, e nas suas obras colocaram como sugestões nos próximos tempos que os acadêmicos cientistas pudessem mais estudar, ou que pudessem encontrar uma ciência que pudesse explicar sobre os fenômenos psíquicos em particular. Porque na visão deles, muitos desses indivíduos que cometiam crimes, possivelmente alguns desses crimes fossem associados não só ao desvio de comportamento ou a alguma falha humana, mas provavelmente associado a uma manifestação ou uma desordem psíquica. Portanto, esses dois autores não são considerados como precursor, mas que manifestaram essa necessidade e pela primeira vez nos elites acadêmicos e científicos sociais manifestaram a preocupação de uma ciência, a psicopatologia, para poder ajudar na compreensão de outros fenômenos que acontecem na sociedade. E como vocês sabem, a psicopatologia, como palavra, tem sido descrita como uma palavra grega, composta no caso, onde nós podemos encontrar a expressão grega psiche, que significa mente, pathos, traduzindo em português patologia, ok? E em último nós temos logos, em grego, traduzindo em português, logos, que significa tratado, ciência ou estudo. Em uma só palavra, a psicopatologia pode ser definida como uma ciência que estuda os transtornos mentais, ou seja, as doenças mentais. E esta ciência teve o seu origem científico, como se conhece bem, a partir de 1913, pese embora tendo recebido contribuições ao longo do tempo de vários outros autores, e reconhecido como autor precursor deste campo científico, Karl Jasper, porque foi Karl Jasper que apresentou ao mundo acadêmico pela primeira vez uma obra neste campo que tem como título Psicopatologia Geral. E esta obra
tem servido ainda